Olá, nós somos o Grupo A e o tema do nosso estudo de caso é sequelas pós-Covid-19. Os componentes do nosso grupo são Ana Cristina, Ana Júlia, Anne Caroline e Ariane. E o preceptor é o Enison Noleto. Introdução. A Covid-19 é uma doença infecciosa que é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas a febre, o cansaço e a tosse seca. Outros sintomas são menos comuns, mas podem também afetar alguns pacientes, sendo eles a perda do paladar, o olfato, a congestão nasal, a conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou nas juntas e diferentes tipos de erupções cutâneas. Alguns pacientes podem apresentar ainda náuseas ou vômitos e diarreias ou calafrios. A via de transmissão do vírus ela se dá através do contato por gotículas respiratórias e o vírus possui um período de incubação de aproximadamente 6 dias. O vírus é eliminado do corpo entre 2 a 4 semanas e caso esse vírus não encontre um hospedeiro, ele não vai se multiplicar. Os sintomas podem aparecer em até 11 dias e nos casos mais leves podem ocorrer apenas febre, tosse, fadiga e dispneia. Já nos casos mais graves existe a possibilidade de uma pneumonia e também da síndrome do desconforto respiratório. Nota-se que, mesmo após a resolução da infecção, alguns pacientes podem passar por danos permanentes, tendo como sintomas mais frequentes as dores musculares, a fadiga e a dispneia. Esses sintomas vão acabar impactando a qualidade de vida e também o estado funcional desses pacientes, de maneira negativa. Vale ressaltar ainda que as sequelas pós-Covid elas são distintas e abrangentes, então vão variar de paciente para paciente. As sequelas mais evidentes e significantes vão afetar o sistema respiratório, principalmente porque os pulmões são o local onde o vírus se instala inicialmente. Então, logo pode ocorrer uma redução do volume e da capacidade pulmonar, o cansaço, fadiga e dispneia, mesmo em repouso ou na realização de atividades da vida diária. Além disso, também pode ser possível que sejam acometidos outros sistemas do organismo, como o sistema neurológico e o sistema cardiovascular. Ao relatar as sequelas pós-Covid, nós iremos focar o estudo nas sequelas que acometem o sistema respiratório, em específico a pneumonia. A pneumonia é um processo inflamatório agudo ou crônico do parênquima pulmonar, produzido por bactérias, vírus, fungos, parasitas ou por outros processos que levem à inflamação ou à infecção do aparelho respiratório. Nos casos mais graves de Covid-19, a pneumonia é uma complicação mais frequente, pois o sistema imunológico do paciente com Covid fica enfraquecido e isso acaba facilitando a infecção por bactérias. Isso acaba sendo agravado nos pacientes que cursam a fase mais grave do Covid-19, pois eles acabam fazendo uso de dispositivos invasivos, como a ventilação mecânica. E além da pneumonia, a paciente do estudo desenvolveu derrame pleural e empiema. O derrame pleural ocorre durante um quadro de pneumonia, sendo ele o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Quando o uso de antibiótico não é suficiente para controlar o processo, o derrame pleural acaba se tornando complicado, surgindo então o empiema, que também é o caso da paciente. E o empiema é o acúmulo de pus no espaço pleural. Descrição do estudo de caso. A paciente escolhida para esse estudo de caso é uma mulher de 29 anos, que no ano passado foi acometida por Covid-19 e apresentou como sequela a infecção por pneumonia. Apesar do tratamento, houve resistência bacteriana, complicando o caso da paciente, que acabou desenvolvendo derrame pleural e empiema. A paciente fez uso de drenagem pleural, mesmo sendo submetida a esse procedimento, contraiu nova infecção, sendo assim foi submetida a alguns procedimentos cirúrgicos, como a toracoscopia, a pleurostomia e a toracectomia, sem reconstrução parietal. Ou seja, a paciente apresenta a ferida que cicatrizará por segunda intenção, realizada há 4 meses. Atualmente, ela comparece ao UBS diariamente, pois necessita de curativo especial feito uma vez ao dia, até que ocorra o fechamento completo do local da incisão. Faz uso contínuo de gabapentina.
Sobre os seus hábitos de vida, ela reside no município de Balsas, Maranhão, é casada, tem 3 filhos, relata ter acesso a saneamento básico, trabalha com prevenção de perda, nega doenças prévias, nega tabagismo e uso de álcool e outras drogas, e tem um padrão de sono regular. Seus antecedentes familiares consistem em a avó ter diabetes e a mãe ter hipertensão arterial sistêmica. Na evolução de enfermagem feita no dia 26/5/2022, a paciente estava lúcida, orientada no tempo e espaço, compareceu à UBS acompanhada do marido, estava normocurada, normotensa, eupneica, sem queixas, ferida operatória estava sem sinais flogísticos e com boa evolução de cicatrização, realizada a asepsia do local com soro fisiológico e realizado curativo com PHMB, papaína, gás estéreo, esparadrapo e micropore. Ao exame físico, a pressão arterial era de 120/80, a temperatura 36,3, saturação 99%, a frequência cardíaca 80 batimentos por minuto e a frequência respiratória 17. Agora, nós traçamos, de acordo com esse estudo de caso, os diagnósticos e as intervenções de enfermagem. Bom, nós traçamos 4 diagnósticos, 4 resultados esperados e 4 intervenções. Nosso primeiro diagnóstico é o risco de infecção associado ao procedimento invasivo, evidenciado por alteração na integridade da pele. Nossos resultados esperados é detecção de risco e controle de risco. As intervenções: supervisão da pele, controle nutricional e cuidados gerais com a lesão. Nosso segundo diagnóstico: integridade tissular prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico, evidenciado por tecido destruído. A cicatrização da ferida por segunda intenção e a nossa intervenção é proteção contra infecção, a supervisão da pele próxima à incisão e a realização de área de curativo. Nosso terceiro diagnóstico: dor relacionada a agente lesivo físico, procedimento cirúrgico, evidenciado por alto relato da intensidade e características da dor utilizando escalas padronizadas. Nossos resultados: comportamentos de aceitação da medicação prescrita e controle da dor. Nossas intervenções: educação em saúde, medicação prescrita, apoio emocional e monitoramento dos sinais vitais. Nosso quarto e último diagnóstico: distúrbio da imagem corporal relacionado a procedimento cirúrgico, evidenciado por ação na estrutura corporal. Nossos resultados são aceitação do estado de saúde e as intervenções são orientações antecipadas e aconselhamento. As nossas considerações. Assistência de enfermagem ao paciente com pleurostomia se traduz com um grande desafio. Conclui-se que cabe ao enfermeiro, a partir do conhecimento científico sobre o manejo de feridas e curativos, realizar assistência de enfermagem qualificada e individualizada, sendo de vital importância a educação em saúde para o paciente e familiares, considerando-os como coparticipantes da terapêutica instituída, a fim de promover a saúde, prevenir complicações e proporcionar a reabilitação o mais rapidamente possível. Essas são nossas referências e obrigada pela atenção.